Olá, boa noite. Você é muito bem-vindo aqui neste ajuntamento do povo de Deus. Nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus para adorar ao Senhor e para bendizer o nome de Jesus Cristo, que nos ama e que deseja que tenhamos experiências especiais para com o Senhor. Eu não sei o que trouxe você até esse lugar, mas uma coisa eu tenho convicção, que se você está aqui é porque Deus deseja falar com você. Talvez você está aqui porque Deus é aquele que tem algo especial para o seu coração. E eu quero desde já convidar você a enviar o link dessa mensagem, talvez para alguém que o Senhor trará sua mente ao seu coração. E talvez essa pessoa será abençoada por um gesto tão simples como esse. E se você tem aí alguns motivos de oração, eu queria desafiar você a colocar no chat. Nós vamos estar juntos, clamando uns pelos outros. Se você deseja falar conosco, você pode mandar também aí, uma mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo. E nós teremos a liberdade de responder aí aquilo que você mandar e de repente até poder batermos um papo, para falarmos sobre aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós vamos orar neste momento, clamando para que Deus abençoe esse tempo e logo mais estaremos adorando juntos ao Senhor. Pai amado, obrigado porque estamos neste lugar e nós o convidamos, ó Deus, para tomar conta do nosso coração, que o Teu Espírito Santo fale de uma forma muito especial com cada um de nós, Pai, que nada nem ninguém impeça o agir do Senhor na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero contigo
esse é o momento em que nós vamos juntos orar ao Senhor. E nós vamos apresentar os nossos motivos a Deus. Você já colocou aqui no chat o seu pedido? Eu não sei quais são os motivos do seu coração, mas eu queria apresentar o irmão Roberto, né? Está ali com o pai, o seu Gilberto, está fazendo um tratamento de câncer, ele está passando por algumas lutas, ele está internado ali por causa de um problema estomacal, e nós vamos orar clamando a Deus por uma ação especial, para que Deus, o Senhor, o restaure completamente, para que tome conta do coração ali da dona Júlia. Nós vamos orar aqui também, né, pela vida da Danúbia, que está fazendo um tratamento muito sério ali, né, tendo que tomar alguns medicamentos caríssimos, para que Deus possa levantar o sustento, para que essa medicação seja ministrada ali, né, e ela possa ser completamente restaurada, e que a presença do Deus vivo esteja ali na vida dela, na vida do Cacá, do Caleb. Nós estamos orando e clamando por você, Danúbia, viu? Fátima, Adriano, tem essa convicção de que Deus, o Senhor, Ele está presente. Nós vamos continuar orando também, né, pela dona Noemi. A Raquel teve que viajar, né, por causa da enfermidade da mãe. Graças a Deus o Senhor providenciou o transporte, ela chegou bem, mas nós vamos continuar orando para que Deus cuide, que Deus faça ali deste momento de tanta dor a presença de um Deus vivo que está ali presente. Deus é contigo, Raquel. Talvez você tenha colocado seu motivo aqui, né, pedido por pessoas, por situações, por algum familiar, e esse é o momento em que nós vamos orar. Se você puder fechar os teus olhos onde você está, fecha os olhos. Se tiver alguém do teu lado, segura na mão dessa pessoa e vamos juntos clamar ao Senhor. Pai amado, nós apresentamos todos esses motivos, ó Deus, que estão sendo colocados, ó Deus, neste momento no chat, os motivos que nós falamos, que o Senhor traga restauração completa, Deus, à saúde do seu Gilberto, traga paz que excede todo entendimento ao coração da dona Júlia, os pais ali do irmão Roberto, e que o Roberto também possa perceber o cuidado de Deus nesse tempo. Paizinho, nós oramos pela Danúbia. Deus traz, Deus, os recursos necessários, ó Deus, para esse tratamento, e que ela fique bem de saúde, ó Deus, cuidada pelo Senhor, ó Deus, que a ama de uma maneira especial. Visita, Deus, de uma maneira muito querida ali a vida da irmã Noemi, mãe da Raquel. Que ela perceba, Deus, em nome de Jesus, que Deus está presente nesse tempo. Deus, traga lucidez, traga, Deus, essa convicção ao coração dela. E nos unimos em oração por todos esses outros motivos. Nós oramos pela vida do Ricardo, que perdeu a mãe essa semana. Que o Senhor leve a consolação dos altos céus ao coração dele e dos seus irmãos, Paizinho. Obrigado porque o Senhor está presente em todo o tempo, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te
que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus, aplicar a palavra do Senhor dentro do nosso coração. E a partir de hoje nós vamos estar olhando todas as quintas-feiras, alguns acontecimentos da vida de Davi, para que a gente possa trazer ensinamentos práticos para o nosso jeito de viver a vida. Davi era um homem conhecido como homem segundo o coração de Deus, mas um homem que enfrentou muitas lutas, batalhas e muitas dificuldades no jeito dele viver a vida. E hoje nós vamos aprender um pouquinho com a história da vida de Davi a respeito de um Deus que livra e de um Deus que cuida. Um Deus que está presente, um Deus que se importa. Você sabia que Deus se importa com você? Você sabia que Deus ama você e deseja que você experimente toda a bondade e toda a paz, mesmo vivendo às vezes em meio à turbulência, mesmo às vezes enfrentando desertos e tempestades na sua vida, você terá a oportunidade de viver a sua vida crendo na presença de um Deus que é atuante. Eu quero lembrar de um episódio que aconteceu na vida de Davi e que levou ele a escrever o Salmo de número 4, que nós leremos daqui a pouco. E esse Salmo mostra e demonstra a confiança que Davi tinha no Deus Todo-Poderoso, no Senhor dos Senhores. O contexto do Salmo que leremos mostrava a história em que ele enfrentou uma grande crise familiar, muitas dificuldades. Ele tinha alguns filhos e um dos seus filhos, chamado Absalão, tinha uma irmã chamada Tamar. E essa irmã foi violentada sexualmente por um outro irmão chamado Amnon. E isso gerou dentro da família um grande problema. Por quê? Quando Absalão soube o que havia acontecido com a sua irmã, ele começou a nutrir ódio dentro do coração. Ele começou a nutrir raiva dentro do coração e que levou a se rebelar, assassinando o próprio irmão, e também ele acabou por tentar assumir o trono do seu pai, o trono de Davi. Ele, depois de 2 anos que havia acontecido a violência contra a irmã dele, ele nutriu o sentimento de raiva, até que ele fez uma festa, convidou seus irmãos e ali naquela festa, ele assassinou Amnon, que havia violentado a sua irmã. E logo depois disso ele foge com medo do seu pai, ele fica fugido por 3 anos, e depois dos 3 anos ele usa um amigo dele ali para interceder ao pai, para que ele pudesse voltar para Jerusalém. Já havia passado, o texto da palavra de Deus diz que já havia passado a ira do coração de Davi contra Absalão, e ele fica ali durante outros 2 anos, minando o reinado de seu pai. O texto da palavra de Deus vai revelar, isso está registrado lá no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 13. Você pode ler isso em outro momento e eu tenho certeza que essa história vai trazer ensinamentos para o seu coração. E ele ficava na entrada, ali do palácio, nos muros do palácio, aguardando as pessoas que vinham buscar aconselhamento do rei. E ele era muito carismático, se aproximava das pessoas, Ele estava planejando ali a derrubada do seu pai para que ele pudesse assumir o trono. E ele abraçava as pessoas. Quando as pessoas, por ele ser um príncipe, iriam prestar reverência, ele dizia: não precisa, vem aqui me dar um abraço. A sua causa é justa. Se eu fosse o rei, eu estaria dando aí a seu favor a decisão que você quer. E isso fez com que durante anos eliminasse o reinado do seu pai, até que chegou o momento em que ele faz um levante e o pai precisa fugir junto com o seu exército para que não morresse. E é no meio de todo esse contexto de
traição, de ódio, de vingança que estava ali acontecendo ao redor de Davi, na vida dele, que o Salmo de número 4 é escrito por Davi. E eu queria que você acompanhasse a leitura desse Salmo e você permitisse que essas palavras pudessem levar você a aprender a confiar ainda mais em Deus, a confiar ainda mais no Senhor. Nós vamos ler na nova tradução da linguagem de hoje, e a palavra do Senhor vai dizer assim: ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me. Quando eu te chamar, eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem-se que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e põem a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênção, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Esse é o texto que, no meio desse contexto de crise familiar, leva Davi a demonstrar a sua confiança no Senhor. Esse salmo, ou talvez essa oração que Davi ele escreve, vai revelar alguns sentimentos do coração de Davi, vai revelar algumas das características que existiam dentro do coração dele. E eu queria que você aprendesse comigo que, ao olhar esse texto, a primeira característica que eu identifico na vida e na história de Davi é que ele tinha Deus como seu defensor e por isso ele apresentava diante do Senhor, diante de Deus, as suas lutas. Ele tinha liberdade para falar a respeito de sentimentos que estavam dentro do coração dele. O versículo 1 do Salmo de número 4 que lemos, ele vai dizer: ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldades, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Essa é a característica de um homem que dependia de Deus para aquilo que ele precisava fazer. Ele dependia do Senhor para a situação que ele estava vivendo. E por isso ele abre o coração, ele abre a sua alma diante da presença do Senhor, porque ele sabia que somente Deus, o Senhor, é aquele que estaria agindo em seu favor. Uma das coisas que eu tenho observado e que quando eu olho a palavra de Deus eu vejo é que quem anda com Deus, quem anda com o Senhor, ele percebe a ação, a presença desse Deus, mesmo quando estão passando por lutas, mesmo quando estão passando por tribulações. Sabe por quê? Porque a mesma confiança que Deus gerava no coração de Davi é a confiança que ele pode aplicar e gerar dentro do meu e do seu coração para as circunstâncias em que nós estamos vivendo. Existia uma confiança da parte de Davi de que Deus, o Senhor, Ele era aquele que estava ouvindo o seu clamor, de que Deus tinha a certeza de que o Senhor iria protegê-lo. É muito interessante que existem algumas convicções no coração das pessoas que creem e que levam a ser revelado características da vida dessa pessoa. Da mesma forma como Davi, ele tinha essa convicção ao escrever o Salmo de número 4, existe um outro Salmo de número 46 que foi escrito pelos filhos de Coré, e ele diz assim: olha, Deus é nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, Deus está presente. Esse salmista também tinha dentro do coração essa convicção, essa certeza
certeza de que Deus estava presente, mesmo em meio às lutas, em meio às batalhas, em meio à tribulação. Eu queria levar você a pensar e refletir um pouquinho. Quando você passa por lutas na sua vida, quando você passa por tribulações, quando tempestades vêm sobre a sua vida, você tem facilidade de se apresentar diante de Deus? De abrir o seu coração na presença do Senhor e falar com Ele a respeito das aflições, a respeito de medos que às vezes vêm sobre a sua vida. Eu me lembro que logo que eu tive um encontro com o Senhor, eu tinha muitas lutas e eu tinha muita dificuldade de aprender a orar. Eu tinha dificuldade porque eu não sabia muito bem como é que é orar, conversar com Deus, mas eu não tinha essa facilidade. E eu tinha tanta dificuldade porque a sensação que eu tinha era, poxa, será que está me ouvindo mesmo? E isso levava a eu ter dificuldade em investir tempo falando com o Senhor. E durante alguns anos da minha vida eu não desfrutei desse privilégio que o Senhor tinha. O sentimento que tinha dentro do meu coração era de autossuficiência. Eu tinha receio de pedir e apresentar os meus pedidos ao Senhor. E à medida que Deus foi se revelando a mim, eu pude conhecer um Deus que Ele estava presente, desejoso em trazer paz, direcionamento ao meu coração. Eu tinha dificuldade também de ler a palavra de Deus, porque eu não tinha costume de ler. A linguagem era um tanto quanto difícil. Mas, na verdade, o que escondia, o que era que estava escondido dentro do meu coração, era um sentimento de autossuficiência, de não sequer apresentar os meus motivos ao Senhor. E quando eu orava, parecia que faltava alguma coisa. E, de repente, Deus ele começa a se revelar como Deus bem presente que deseja abençoar os seus filhos. Você tem percebido a boa mão de Deus sobre a sua vida? Quando você ora ao Senhor, o que tem feito você se apresentar diante de Deus? Davi, quando ele se apresenta nessa circunstância, ele estava vivendo um momento muito difícil de crise familiar. Mas ele apresentou diante de Deus e clamou por livramento do Deus Todo-Poderoso para aquela situação que ele estava vivendo. Quais são as batalhas que hoje talvez você esteja vivendo na sua vida? Será que no seu trabalho você tem passado por lutas? Será que talvez você tenha se sentido perseguido ali onde você está? Da mesma forma que Davi, ele se sentiu, ele foi perseguido pelo seu filho, por conselheiros que estavam perto dele, por pessoas que ele confiava. E o sentimento de traição entrou e começou a reinar dentro da mente e do coração dele. Mas isso não o impediu de rasgar o seu coração diante de Deus, de se apresentar diante do Senhor, dizer: Senhor, eu preciso da tua boa mão. Davi, ele desenvolvia intimidade com o Senhor e por isso ele tinha a liberdade de apresentar as suas lutas, os seus medos, de apresentar as circunstâncias que ele estava vivendo. E isso também fez ser reconhecido, o fez ser reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 22, ali a parte B, o texto vai dizer: olha, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Quando o nosso coração é um coração ensinável para que a vontade de Deus seja feita, a sabedoria dos altos céus começa a envolver a nossa vida. O nosso coração se torna um coração que teme ao Senhor e se torna um coração que deseja fazer a vontade de Deus, não só no futuro, mas no presente em que nós estamos vivendo. Davi, ele vivia com essa convicção de que Deus, ele estava com ele. Na minha e na sua vida também precisa ser assim. Nós precisamos desenvolver esse sentimento de confiança, de saber que Deus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele deseja tomar conta de nós em todo o tempo. Ele deseja se relacionar comigo e com você, para que nós possamos ter esperança
esperança da boa mão de Deus conduzindo a nossa vida em todas as circunstâncias. Lá em Romanos, no capítulo 8, tem um versículo lá no número 31, que tem um texto maravilhoso que vai dizer, olha assim, o que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Era esse o Deus que Davi conhecia e que mesmo com um coração triste, por causa da morte do seu filho Aminon, assassinado pelo outro filho, o fez focar e depender totalmente de Deus. E mesmo quando Absalão, o filho assassino, ele persegue tentando tirar o trono do seu pai, o coração de Davi se importava com aquele filho, porque ele também o amava. Absalão, ele começa a agir diante de toda aquela circunstância, movido pela maldade, movido pelo ódio que ele desenvolveu dentro do coração. E ele sabia que aquilo que ele estava fazendo com o pai não era correto. Você já foi traído por alguém? Você já teve o sentimento de ter sido enganado em alguma circunstância? Ou talvez você descobriu que pessoas estavam agindo falsamente com você? Quando isso acontece, gera um sentimento ruim em nós, não gera? Um sentimento de traição. Isso traz e gera em nós um sentimento de tristeza. Era algo assim que estava passando dentro do coração de Davi. Era isso que estava acontecendo ali. E ele estava pronto a ter que batalhar com o próprio filho, num campo de batalha, numa guerra. E por isso ele rasga o seu coração diante do Senhor, pois ele sabia que Deus estava pronto para guerrear em seu favor. Você sabia que Deus está pronto para batalhar as suas batalhas? Você sabia que Deus ele está presente e deseja derramar bênção sobre a sua vida? Ao se apresentar diante de Deus, como está a sua caminhada com o Senhor? Ela está cheia da presença de um Deus vivo e atuante? Ou será que há muito tempo você tem se sentido sozinho, com o sentimento de parece que está calado do outro lado? Deus, o Senhor, Ele sempre nos dá a oportunidade de recomeçarmos e chegarmos ao momento de decidirmos não mais andarmos sozinhos. Andarmos motivados talvez pela autossuficiência do nosso coração, onde não existe lugar para a ação de um Deus que é presente na nossa história. Uma coisa que eu tenho plena convicção, e eu queria que você também tivesse, é que Deus ele está vendo as lutas e batalhas dentro do seu coração. E Ele está vendo e presente no meio dessa jornada. Ele é Deus que se importa, é Deus presente. As batalhas que você está enfrentando precisam ser batalhas que você enfrenta em nome do Senhor e por causa da vontade de Deus na sua vida. O que tem motivado você a se apresentar diante de Deus em oração? O que tem motivado você a viver a sua vida do jeito que você está vivendo? Na verdade, talvez existam coisas que estão preocupando o nosso coração e talvez estejam tomando um lugar muito grande e um lugar talvez que tem roubado na nossa vida a oportunidade de confiarmos em Deus em toda e qualquer situação. Existem sonhos dentro do seu coração que talvez foram ameaçados pelas circunstâncias que você está vivendo e talvez chegou um momento que você está percebendo que você precisa tomar algumas decisões. Davi, ele teve de tomar decisões seríssimas. E ele teve que tomar decisões não somente por ele e pela família, mas também pelo seu próprio povo. Ele era um líder escolhido por Deus, homem segundo o coração do Senhor, que se preocupavam com o povo que era povo do Senhor, diferente de Absalão, o seu filho rebelde que estava tentando tirá-lo do trono. Enquanto ele vivia ali as ameaças de pessoas que ele confiava, tentando matá-lo para que tirasse ele do trono, lá em 2 Samuel, no capítulo 15, verso 14,
A palavra de Deus mostra Davi tomando uma decisão e ele diz assim, olha, em vista disso, Davi disse aos seus conselheiros que estavam com ele em Jerusalém, vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará e causará nossa ruína e matará o povo à espada. Davi, ele se preocupava com o bem-estar do seu povo. Ele tinha um relacionamento e buscava estar perto do Senhor, sim, e isso o levava a olhar para o povo, que era povo de Deus, com zelo. O desejo do coração de Deus, do Senhor, é que eu e você, nós tenhamos ou desenvolvamos liberdade de nos apresentarmos diante da presença dEle e reconhecer que Deus, sim, Ele é poderoso, Ele é o nosso defensor, assim como Ele foi com Davi. Ele é aquele que está aí presente na nossa luta e na nossa batalha. Será que no seu dia a dia, será que no jeito que você vive a sua vida, você tem se apresentado diante do Senhor apenas por motivos pessoais? Ou será que você tem tido a liberdade de se apresentar diante de Deus preocupado com aqueles que estão ao seu redor? Preocupado com as pessoas que estão ao seu redor, ela também experimente a presença de um Deus que é vivo e atuante dentro da nossa vida e na nossa causa. Será que os nossos pedidos têm sido somente por causa de desejos e sonhos pessoais, ou será que ao nos apresentarmos diante de Deus, nós temos tido a liberdade de dizer, Senhor, faça em mim a tua vontade? Por diversas situações, quando Davi, ele conversava com os seus comandantes, e ele dizia, olha, se Deus achar justiça em mim, Ele há de trazer livramento. Se Deus, o Senhor, Ele for benevolente para comigo, Ele me dará a vitória. E foi isso mesmo que aconteceu, queridos, quando nós caminhamos intencionalmente em buscarmos a presença de Deus e valores do reino de Deus na nossa vida. A convicção da presença de Deus, ela nos envolve. Agora, a mesma coisa acontece o contrário. Quanto mais distantes nós caminhamos da presença de Deus, mais vulneráveis nós nos tornamos. O nosso coração começa a ser tomado por medo. O nosso coração começa a ser tomado por um vazio. O nosso coração começa a ser tomado por uma insegurança que vai fazer com que o medo acabe por se tornar aquilo que tem dirigido a nossa vida. Eu não sei como está o seu relacionamento com o Senhor, eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado, mas uma coisa eu sei, quanto mais distante você estiver de Deus, mais difícil vai ser você sentir paz e segurança dentro do seu coração. Às vezes, para que a gente possa vencer o medo, às vezes, para que possamos vencer aquilo que tem roubado essa convicção da presença de Deus em nós, nós precisamos clamar ao Senhor e dar ao Senhor dentro do nosso coração o lugar que pertence a Ele. Davi, ao receber más notícias, ele rasgava as suas vestes. E esse símbolo era um símbolo de um coração que estava desesperado pela presença de Deus. E ele se colocava crendo que Deus, o Senhor, estaria agindo. Davi, ele tinha a certeza de que Deus, o Senhor, era o seu defensor. Agora, uma outra característica que podemos identificar na vida e nas ações de Davi era que ele tinha a plena convicção de que Deus, além de ouvir o seu clamor, ele sabia que o Senhor era quem lutava por ele. Ele tinha a certeza de que Deus era o defensor e ele tinha convicção. E ele sabia que o Senhor ouviria e lutaria em seu favor. Ah, como é gostoso! Nós temos a liberdade de apresentar os nossos problemas sim diante de Deus, mas de nós termos a confiança de que Deus tem ouvido o nosso clamor. Você sabia que Deus ele tem ouvido as suas orações? Deus tem ouvido quando você fala, porque Ele está presente. Lá o Salmo de número 4, no verso 3, a palavra do Senhor vai dizer, lembrem-se que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo. Deus que cuida, Deus que ouve,
Deus que está presente. Quando a gente olha personagens da palavra de Deus, essa marca pode ser encontrado. Você lembra lá José, quando estava no Egito, foi vendido pelos seus irmãos? Aquilo que Deus fez, e no final daquela história, onde ele se torna o segundo homem mais poderoso daquela geração. Isso só foi possível por causa do cuidado de Deus, porque Deus esteve presente, protegendo, livrando e fazendo com que ele fosse forjado na dependência de Deus, e o seu caráter, ele foi completamente moldado pela presença do Deus Todo-Poderoso. Era isso que estava acontecendo com Davi. Ele vivia com essa certeza, com essa convicção de que Deus o ouvia. Você vive com essa certeza de que Deus ouve a sua oração? Você vive com essa convicção de que Deus, o Senhor, Ele está com os ouvidos atentos às palavras que você abre o seu coração e apresenta diante do Senhor? O Salmo de número 3, verso 3 em diante. A palavra de Deus vai dizer: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Que texto precioso, Salmo davídico. O Senhor escuta aquele que está clamando. É isso que Deus faz quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós somos motivados pela presença do Espírito Santo de Deus a entregar o nosso coração totalmente nas mãos do Senhor, porque Ele tem ouvido o nosso clamor e Ele tem batalhado as nossas batalhas. Eu não sei aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração, mas uma coisa eu sei, que você está diante de uma oportunidade de tomar decisões dentro da sua vida. E talvez a primeira delas é de você crer que você pode e tem a liberdade de se apresentar diante de Deus e rasgar o seu coração. E mais do que isso, de se apresentar com a convicção de que Deus, o Senhor, Ele o ouve quando você se apresenta com sinceridade diante do Senhor. Eu não sei aquilo que Deus está falando com você, mas talvez Ele o trouxe para participar desse culto ou para ouvir essa mensagem, porque você precisa exercitar a sua confiança no Senhor, de saber que mesmo quando as batalhas crescem diante de você, Deus, o Senhor, Ele nunca te abandonou, Ele jamais te abandonará, porque Ele ama você. Essa característica era muito presente na vida de Davi, quando ele se apresenta diante do Deus Todo-Poderoso, e ele sabia que ele tinha liberdade de se aproximar diante do trono do Deus Todo-Poderoso e dizer: Senhor, está difícil, a dor dentro do meu coração está muito grande, eu fui traído pelo próprio filho, houve assassinato na minha família, e nesse momento eu preciso da presença do Senhor. E aí entra a segunda característica, porque ele tem a convicção de que Deus o ouve. Será que você está aqui hoje porque Deus deseja forjar em você esse mesmo sentimento e essas convicções do coração de Davi? Talvez Deus tenha trazido você até este momento para que você pudesse abrir o seu coração e abrir o coração com a convicção de que Deus, o Senhor, Ele está te ouvindo. Será que há muito tempo você não fala com Deus? E hoje o Senhor, você está percebendo que o Senhor deseja falar contigo. E o tempo todo, durante todos esses anos da sua vida, Deus sempre desejou falar com você. E esse é o momento de você parar e dizer: Deus, eu preciso abrir o meu coração. E você vai falar para Deus. Talvez você vai falar de atitudes que você teve. Talvez você vai ter que falar de coisas que trazem vergonha ao seu coração, mas você tem a convicção de que Deus está ouvindo e Ele deseja libertar completamente você de todos os sentimentos que não abençoam. E hoje Deus está dando a oportunidade de você se apresentar diante do Senhor. Talvez ao chegar numa noite como essa, você já está há tanto tempo sem falar com Deus, que talvez você nem saiba como se apresentar. Sabe como é que Deus vai receber você? Da mesma forma como Ele recebeu aquele filho pródigo.
aquele texto do filho pródigo, e quando ele volta para o pai dá um abraço tão apertado nele, troca a roupa dele, bota um anel no dedo e diz: você é meu filho. Talvez é isso que Deus deseja fazer com você. Eu quero desafiar você a entregar o seu coração, a entregar a sua vida nas mãos de Deus, pois a vontade dele é a melhor para você. Ela é boa, ela é perfeita e agradável. Por isso, antes de dormir hoje, tenha um tempo com o Senhor. Se você puder, se ajoelhe ali no seu quarto e fale com Deus. Abre o seu coração e deixe Deus ministrar na sua vida. Na próxima semana nós vamos ver outras características do coração de Davi diante das circunstâncias que ele está vivendo ali, presenciando um Deus que livra e um Deus que cuida o tempo todo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor abençoe a sua história. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Igreja, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem
Eu espero que você tenha sido grandemente abençoado, que você possa ter uma noite falando com Deus. Não vá dormir hoje sem falar com o Senhor e ter essa convicção do cuidado e da presença do Deus vivo dentro do seu coração. Que você possa ser muito abençoado. Nesse fim de semana nós teremos aqui, a nossa escola bíblica às 9 da manhã e o culto às 19h30. Você é nosso convidado para estar aqui, E que Deus abençoe a sua vida e que a presença do Deus vivo alegre o seu coração.